pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre crase. Antes de tudo, a gente precisa entender que existe uma diferença entre o sinal gráfico, que a gente chama de acento grave, e a crase, tá? A crase, ela é a fusão de duas vogais idênticas, que seria, no caso, a preposição a mais o artigo a, ou então o artigo a mais algum pronome demonstrativo, que é o caso de a mais aquele, ou então a mais aquela, ou a mais aquilo, certo? E existem algumas regrinhas na língua portuguesa que a gente precisa seguir para usar a crase. Então, quando que a gente deve usar a crase? O primeiro caso é antes de palavra feminina. Por exemplo, fui à escola. Escola é um substantivo feminino, eu usei a crase antes, certo? O próximo caso é quando acompanha um verbo que indica destino. Por exemplo, ir, voltar, ouvir. Por exemplo, vou à loja de roupas hoje. Nesse caso, o verbo vou está indicando destino. Por isso, então, eu usei a crase aí. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, não esquece de se inscrever aqui agora. O próximo caso em que a gente deve usar a crase são nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, que seria no caso de à medida que, à noite ou às vezes, sempre vou usar a crase. Por exemplo, saímos à noite. Eu uso a crase aí. Próximo caso é antes dos pronomes demonstrativos. Aquilo, aquele, aquela, certo? O exemplo aí. Ontem voltamos àquela loja. Eu uso a crase. Ou então, o próximo caso é na indicação das horas. Sempre que eu vou indicar a hora, então eu vou usar a crase. Por exemplo, vou entrar no trabalho às 13 horas. Mas tem uma pequena observação aí. Que quando ela está acompanhada de alguma preposição, por exemplo, para, desde, após ou com, a gente não utiliza a crase. Que é, por exemplo, aí, o congresso está marcado para as 15 horas. Então, nesse caso, eu não uso a crase. Se você quer saber quais outros casos a gente não deve utilizar a crase, fica ligadinho aqui no canal, porque o próximo vídeo é sobre isso. Espero que tenha gostado do conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!